Vamos agora, então, comentar a segunda questão do nosso caderno de exercícios comentados. Então, essa questão é uma questão atual, uma questão recente. Ela foi questão de prova da última prova de residência de Pernambuco, de residência multiprofissional em saúde coletiva. Então, essa questão, ela vai tratar sobre os modelos de atenção. Então, a importância de estudar os modelos de atenção, que sempre ele vai estar ali aparecendo numa questão de prova. Uma dica que eu sempre falo aí para os nossos alunos, né, na nossa página lá de dúvidas, na nossa comunidade, também nos nossos encontros virtuais, eu chamo a atenção é que, quando a gente estuda modelo de atenção, a gente precisa ter uma compreensão bem clara que o modelo ou os modelos, eles não fazem parte, em primeiro lugar, de uma ciência exata. Então, também eles não existem, ou seja, eles não foram criados com a finalidade de serem implantados. De que forma? Não se foi criando modelozinhos prontos, organizados. Esse vai ter oferta organizada, esse vai ter demanda espontânea, esse aqui vai ter mais uma característica de cidades saudáveis. Não, não é assim. Os modelos, eles são as medidas ou a forma de organização, são organizações tecnológicas que os municípios, de uma maneira geral, eles vão adotando, ou o Estado, quando a gente estuda isso na história da política de saúde, né, como isso foi se organizando, se construindo, né, no Brasil, para atender o quê? Principalmente, qual o objetivo dos modelos? É atender às demandas de saúde, às necessidades de saúde da população e responder isso com as estratégias, com as formas de organização e de oferta dessas ações e serviços. Então, a partir do momento que esses modelos, que essas medidas elas foram sendo adotadas com determinadas características, privilegiando determinados princípios e determinadas estratégias, eles foram se enquadrando aí de um ponto de vista mais didático e mais organizacional, eles foram se enquadrando em grupos, em blocos de características. Então, a gente não tem assim exatamente, não existe exatamente essa característica que só pertence a esse modelo. A gente tem sim uma divisão muito clara, uma divisão muito nítida, que é o que é mais cobrado em prova, é que são aqueles modelos assistenciais ou modelos de atenção que eles existiam já no Brasil, que eles já eram adotados antes da existência do SUS. E que quando a gente estuda isso, nas nossas aulas lá do histórico da política de saúde, vocês devem estar aí lembrados, os que são os nossos alunos, que a gente vai dando os destaques e vai pontuando. Ó. Aqui a gente consegue visualizar as características do modelo hegemônico privatista. É nesse momento que esse modelo ele começa a se consolidar. A gente também faz o destaque o quê? O modelo sanitarista, quando no início lá do século, Oswaldo Cruz, com as suas campanhas, quando ele começa a intervir nas condições de saúde, com esse modelo semelhante a uma operação militar, é quando a gente vê aí uma organização e uma conformação de estratégias que se assemelham e nessa situação vai se enquadrar em um modelo de atenção chamado modelo sanitarista. Então, a gente tem esses modelos, que eles são os modelos antigos, os modelos que existiam. E a gente tem, a partir do momento que há um movimento da reforma sanitária e que há uma intenção, né, um desejo de modificar esse sistema de saúde de forma que ele atenda às necessidades de saúde da população, vão surgindo organizações diferentes. Desde lá, os distritos sanitários, desde medidas que adotam as ações programáticas e oferta organizada, e a gente vai ter, aí sim, com a consolidação, né, com a estruturação do SUS, os modelos que eles passam aí a ser chamados,
né, e de maneira didática como modelos alternativos. Alternativo porque eles passam a ser uma opção, eles passam a ser uma alternativa àqueles modelos anteriores que não atendiam às necessidades de saúde da população. Então, é a dica, antes mesmo da gente passar para a questão que eu dou para quem está estudando aí os modelos e que tem ainda alguma dificuldade nessa compreensão. Então, é importante, mais uma vez, compreender. É importante entender o contexto. E quando estudar os modelos de atenção, fazer sempre uma referência, no momento que eles surgem, ao contexto histórico. Porque aí vai ficar mais fácil você compreender quais são as características que esses modelos vão ter principais e que você vai poder identificá-los. Então, passando lá para a questão de número 2, o enunciado diz o seguinte: os modelos de atenção à saúde passaram por modificações no decorrer da história brasileira. Conquanto ainda esteja presente na sociedade atual, é correto afirmar que o modelo médico hegemônico se caracteriza por... E aí o que é que você precisa compreender? A questão, ela até dá a dica lá. Esses modelos, eles passaram por modificações no decorrer da história. Então, ele quer saber, daí, dessas alternativas, o que se caracteriza daí, o que é característica do modelo médico hegemônico. Então, qual é esse modelo médico hegemônico? Ele pode aparecer nas questões de prova com várias outras denominações. Ele é, geralmente, do ponto de vista didático, nos livros, ele vai aparecer como um modelo médico-assistencial privatista. Ele traz a figura do médico porque ele vem aí de um modelo flexneriano de formação. Aí os alunos, nossos alunos que já estão estudando a atenção primária, voaram lá, correram lá para o conceito, né, de quando surgem a atenção primária em saúde, que é exatamente lá baseado em Flexner e todo aquele modelo biologicista lá do século passado, de 1910, em que ele traz uma mudança na formação da profissão médica e a partir de um movimento centrado na doença, num modelo hospitalocêntrico e centrado na figura do médico, é que essa organização ela vai se dando no sistema e na forma de cuidar, na forma de implementar as ações voltados para essa característica. Então, ele tem esse nome também, modelo médico-assistencial privatista, modelo biologicista, porque ele tem ênfase no biologismo, que é exatamente olhar para o indivíduo somente a partir de uma perspectiva biológica. Então, esse modelo ele não traz uma diferença de classes, ele não traz condições diferentes entre as pessoas, ele vê as pessoas iguais do ponto de vista orgânico, do ponto de vista sistêmico. Então, ele também é chamado de modelo biologicista, modelo biomédico, também por essas mesmas razões. E ele é o modelo hegemônico. Então, o que é necessário saber? É necessário saber, ao estudar os modelos de atenção, que apesar de todas as tentativas e as alternativas e experiências exitosas que foram sendo implantadas e que ainda são implantadas no país como alternativas a esse modelo aí, médico-assistencial privatista, esse ainda é o modelo predominante, é o modelo hegemônico. Então, nas questões de prova, ele vai aparecer muitas vezes assim, né? O modelo médico-hegemônico, ou ele pode aparecer simplesmente como modelo hegemônico. E aí você precisa saber quem é ou qual é esse modelo e principalmente quais são as características que determinam esse modelo. E é o que ele quer saber aí na questão. Ele se caracteriza por. Então, esse modelo hegemônico, como eu já falei, que ele vai se basear aí na questão da biologia humana, de que as pessoas não são diferentes, né? Somente ele vai olhar a perspectiva biológica. Ele é um modelo centrado na doença. Ele é um modelo chamado
de curativista, o olhar dele é voltado para o doente, ele não considera as outras categorias profissionais de saúde como uma equipe, então ele não vai valorizar o trabalho em equipe, ele vai ser um modelo centrado no saber médico e ele vai valorizar os profissionais médicos como dominantes do saber. Então não há, né, perspectiva de trabalho em equipe, noção de território. Então, isso é importante, vocês saberem para poder responder a questão e gabaritar aí, a questão na prova. Então, ele se caracteriza por alternativa A. Ações territoriais de cunho educativo? Não. Essa não é uma característica porque esse modelo ele não tem noção, ele não se baseia na questão da prevenção. Ele vai lá para o fim, ele vai para a cura, ele é voltado para o tratamento, ou seja, depois que a doença ela já existe. Então, ele só olha para as pessoas na perspectiva de essa pessoa como um doente. Então, como um doente, ele vai olhar para o quê? Para o tratamento, para a cura. Alternativa B, incorporar medidas de promoção à saúde. Então, da mesma forma como eu falei, na escala dos níveis de prevenção, prevenção primária, secundária, terciária, esse modelo ele já está avançado, ele já está lá no tratamento e ele já vai visar o que? A cura. Essas etapas anteriores, ou esses níveis anteriores, primeiro nível, promoção da saúde, segundo nível, proteção específica, que é a prevenção propriamente dita, ele não considera. Então, a alternativa B, ela também não é característica desse modelo. A alternativa C, atuar firmemente na prevenção de doenças. A gente já viu aí anteriormente que o foco dele não é na prevenção, e sim na cura. Alternativa D, efetivar vínculos entre equipes e cliente e promover continuidade do cuidado. Bem, se esse modelo ele se caracteriza por ter enfoque na doença, no doente, no tratamento, ele também tem uma abordagem voltada para o quê? Para a demanda espontânea, ou seja, quem chega, se o paciente ele chega, ele vai ser atendido com vistas ao tratamento, com vistas a instituir ali algo medicamentoso, a instituir uma droga ou fazer algum tipo de intervenção de um procedimento, ele não vai pensar aí na questão de instituir vínculos, muito menos ele trabalha na lógica de equipes, porque como eu falei anteriormente, a perspectiva aí é de um profissional, que é o profissional médico. Então, a alternativa D, ela também não é a resposta. E, por fim, a letra E diz, se centrar no atendimento à doença, tendo por base o biologismo, que foi o que eu falei lá no início. Então, esse modelo médico hegemônico, ele se caracteriza por ser centrado na doença, por ser centrado no doente e no biologismo, por isso ele também é chamado, né, de modelo biologicista ou modelo biomédico. Então, aí, mais uma questão que vocês conseguiram aí compreender e eu espero que tenham gabaritado. Então, a gente tem ainda aí no próximo mais uma questão comigo, que é a questão de número 3. Até lá!